Olá, meu amigo, minha amiga. Na aula de hoje vamos tratar de um objeto de conhecimento da educação física disposto aí na Base Nacional Comum Curricular, diretamente ligado com a cultura digital, que são os jogos eletrônicos. Apresentando um exemplo de sequência didática, onde não esquecemos de um elemento fundamental da educação física, que é o movimento corporal. O objetivo geral é o que? Desenvolver nos alunos uma das habilidades que está lá descrita na BNCC, que é a habilidade de identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. E como objetivos específicos, seria desenvolver nos alunos a compreensão da influência dos avanços tecnológicos nas características dos jogos eletrônicos, também desenvolver nos alunos a compreensão das transformações nas exigências corporais necessárias para a prática de jogos eletrônicos e, por último, desenvolver a criatividade dos alunos através da virtualização de um jogo eletrônico. Os procedimentos adotados seria na parte da avaliação, uma avaliação diagnóstica que deve ser repetida na avaliação final. As mesmas questões elaboradas na avaliação diagnóstica devem ser reaplicadas na avaliação final para verificar o nível de conhecimento obtido pelos alunos durante a sequência didática. Segundo procedimento, a explicação e rodas de conversa. A explicação que pode ser com o uso de slides, pode ser apenas rodas de conversa, de repente dentro de uma sala de aula ou num laboratório de informática, ou mesmo na quadra. São várias as estratégias possíveis. Pesquisas, a forma de utilizar pesquisas também contribui muito para que o aluno interaja mais com o tema. E, como disse anteriormente, não podemos esquecer de um elemento essencial da educação física, que é o movimento corporal, e aí é onde entra os web games com o corpo, com a sugestão aí de trabalho com as atividades denominadas caça Pokémon e batalhas dos Pokémon. O que é web game com o corpo? Nada mais é do que uma proposta de transpor dos jogos eletrônicos online para serem vivenciados com o corpo, de uma maneira que fomente aí o espírito lúdico e contribua também para vencer o sedentarismo, deixando os alunos mais ativos. E, além disso, é uma atividade inovadora que atende às expectativas dos alunos, estimulando também a criatividade e imaginação. A escolha do jogo ser adaptado aí do Pokémon é por quê? Porque o Pokémon é a segunda maior franquia de alcance de todos os tempos, ficando apenas atrás de Super Mario Bros. Além disso, com o Pokémon GO foi o primeiro jogo a utilizar o GPS. Então é um jogo muito conhecido e já foi jogado e ainda é jogado por muitos alunos. Até recentemente tem saído novos jogos com a temática aí do Pokémon. Dentro do Pokémon tem os chamados treinadores de Pokémon que devem capturar um Pokémon, no caso um Pokémon selvagem. E eles utilizam um objeto aí chamado de Pokébola. Vocês veem na imagem aí uma Pokébola. Tá? Com essa Pokébola, um treinador Pokémon, ao atingir um Pokémon selvagem, captura um Pokémon. Essa é a dinâmica em geral aí do Pokémon. E dentro disso nós propusemos dois web games com o corpo. Nós propomos dois web games com o corpo para serem desenvolvidos. Então, assim, numa sequência aí para vocês trabalharem isso em quadra ou dentro da escola de vocês, a sugestão é utilizar bolas para representarem as Pokébolas, cones e coletes, que vão ser os materiais necessários. O primeiro jogo seria então o caça Pokémon. Seriam dispostos aí
dependendo da quantidade de alunos, vamos supor uma turma aí de 24 alunos, para um número redondo. 24 alunos, nós colocaríamos 4 treinadores Pokémon, que seriam como pegadores, que iriam caçar os Pokémon selvagens. Então, 4 alunos são treinadores Pokémon, os outros 20 alunos seriam os Pokémon selvagens que teriam que fugir. Sempre que um treinador Pokémon acerta uma bola, cada treinador vai começar com uma bola, representando aí essa Pokébola. Sempre que um treinador acerta a Pokébola em um Pokémon selvagem, ele captura aquele Pokémon selvagem para a equipe dele, para depois fazermos a segunda atividade. Então, 4 treinadores Pokémons caçando os Pokémons pela quadra, cada um que é capturado ao ser atingido pela bola passa a pertencer à equipe daquele treinador. Os Pokémons que forem capturados têm que ir aguardando até que termine a captura de todos os Pokémons que estarão pela quadra. Para a batalha de Pokémon, nós devemos demarcar aí de 3 a 4 áreas, de acordo com o número de equipes. No exemplo aí que eu havia dado com 24 alunos, nós faríamos 4 áreas nos 4 cantos da quadra. São 4 quadrados, então, demarcados. Pode ser demarcado aí com giz, com cones, fita, corda, enfim. E dentro de cada uma dessas áreas é colocado um cone. E o objetivo é qual? O objetivo de cada equipe é que não derrubem o seu próprio cone. Vai vencer aquela equipe que permanecer por último na quadra. As regras do jogo podem ser adaptadas de acordo com as necessidades. Pode-se trabalhar, por exemplo, utilizando só passe com as mãos, só podendo roubar a bola do adversário utilizando da mão, enfim, pode-se também mudar e colocar os pés, isso tem essa flexibilidade. Sugere-se aí que inicialmente, para não complicar, os jogadores troquem passes entre si e tentem roubar a bola dos adversários com as mãos. Nenhum jogador de nenhuma equipe pode entrar na área adversária. Por exemplo, aqui na equipe 1, que está defendendo este espaço, eles têm como objetivo principal que não derrubem o cone deles, porque se a equipe 2 derrubar do 3, a 3 derrubar, ou a 4 derrubar do 2, sobrar aí no caso a equipe 1 e a equipe 4, aí para vencer sim a equipe 1 vai ter que derrubar a da equipe 4. Mas é um jogo onde se pode pensar em estratégias, até mesmo alianças, como são 4 equipes, de repente tem 3 equipes que ficaram um pouco mais fracas, essas equipes podem conversar entre elas e combinarem de primeiro tentarem derrotar a equipe mais forte. Enfim, é um jogo que pode trabalhar muitos conceitos aí, além desse web game com o corpo aí voltado à batalha do Pokémon. Vence a equipe então que não tiver o cone derrubado, a última equipe a sobrar aí na quadra. Caso tenha dúvidas sobre esse jogo, pergunte no campo comentários, interaja com a turma, interaja lá com o professor no campo de comentários para a gente poder deixar tudo sanado. Lembrando que cada equipe vai ter um número de jogador de acordo com os Pokémons que forem capturados na atividade que antecedeu essa batalha, que foi o caça Pokémon. Então, de repente, tem equipes aí que podem ficar com mais alunos. Se perceber que, por exemplo, uma equipe está ficando com uma quantidade muito maior de alunos ou o jogo está ficando desequilibrado, as regras, claro, podem ser e devem ser adaptadas. São momentos ali de roda de conversa, de diálogo com os alunos, para refletir sobre o que pode ser aperfeiçoado, o que pode ser mudado para a prática se tornar melhor. De repente, limitando, assim que alguém capturar já os seus 6 Pokémon, aquele time já fica montado, só continuam os outros caçadores, existe essa flexibilidade. A ideia-chave aqui é apresentar essa proposta de web games com o corpo e, claro, podem ser adaptados, podem ser utilizados outros jogos, não necessariamente o Pokémon apenas, mas essa é uma ideia a ser levada para ser trabalhada com vários jogos, trazendo aí para serem trabalhados como web games com o corpo.
E aqui propõe-se uma sequência aí com a avaliação diagnóstica, a mesma avaliação diagnóstica repetindo no final, para que todos os alunos sejam testados e avaliados se realmente obtiveram um avanço. Tá? Ainda dentro dessa proposta que apresentamos, colocamos aí alguns temas para serem discutidos em roda de conversa. Por exemplo, jogos eletrônicos e videogames, os gráficos nos jogos eletrônicos, como eram os jogos eletrônicos no passado e como são atualmente. Uma outra correlação aí dos jogos eletrônicos, sedentarismo e atividade física. E também a questão do mercado de trabalho, entretenimento e socialização. São algumas sugestões a serem trabalhadas. São muitos temas, inúmeros temas aí que podem ser discutidos dentro dessa temática, desse objeto de jogos eletrônicos, e com muitos aí se tornando web games com o corpo, lembrando sempre do movimento corporal como elemento essencial na educação física. A pesquisa dos alunos em relação a artigos, por exemplo, distúrbio de games, o OMS classifica vício em videogames como doença. Um outro estudo que o uso moderado de jogos eletrônicos traz benefícios ao desenvolvimento infantil. História de videogames, videogames heróis ou vilões. Alimentação, mídia e tecnologia, entre tantos outros, são pesquisas que os alunos podem efetuar aí dependendo da realidade do contexto escolar, ou pesquisas, ou ainda só discussões em roda de conversa. Aí o professor tem que traçar uma estratégia de acordo com a sua realidade. E a apresentação de elementos antigos aí, os primeiros arcades, os primeiros consoles, também é interessante para os alunos compreenderem o processo de evolução. Para concluir essa atividade, nós propomos aí que você então desenvolva essa sequência didática em alguma turma escolar. Caso você não consiga, não precisa desenvolver necessariamente a mesma atividade, mas sim pode adaptá-la ou mesmo aplicar alguma outra atividade voltada aí ao trabalho também com web games com o corpo. Não deixe agora de acompanhar a atividade, o relato de experiência da atividade 12, que é uma atividade de avaliação muito importante para esse curso da Educação Física, Cultura Digital e BNCC. Um grande abraço e até a próxima!